Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no Ar. Hoje falaremos sobre Jiu-Jitsu, uma arte marcial das mais importantes aqui no Brasil, o originário do Japão. E sabe que os praticantes de Jiu-Jitsu, na verdade, eles não apenas veem o Jiu-Jitsu como um esporte, uma defesa pessoal, mas sim também como uma filosofia de vida. Mesmo porque, além de treinar o corpo, eles treinam a mente. E também um dos princípios básicos do jiu-jitsu é a humildade e a humanidade. Falaremos hoje com o professor faixa preta, primeiro grau, o Felipe Cocles, e também estamos aqui com a cirurgiã odontológica praticante de arte marcial, Isadora Konskov. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença, Felipe. Obrigada, Gil. A gente que agradece. Muito obrigada. Inclusive, a Isadora já esteve aqui falando de outra atividade. Felipe, o jiu-jitsu é uma arte marcial que ensina a disciplina, o senso de humanidade, falar sobre sair de situações sob pressão e também pensar de uma forma simples de superação. Como que se dá isso? Gil, se dá de várias formas, né? A gente, né, dentro da academia, aborda diversos temas e temas esses não só voltados ali para a luta, né? Por exemplo, o aluno, quando tem ali o primeiro contato dele com o tatame, ele já tem uma série de valores que ele tem contato nessa primeiro dia, né? Nessa primeira aula. Como, por exemplo, o respeito, né? A hierarquia, a questão da disciplina, né? De seguir ali o cronograma, né, da aula, né, o formato, né, para iniciantes, para mais avançados. Então ele já chega no tatame tendo esse contato já com alguns valores que vão ser forjados, né, no longo da caminhada dele até a faixa preta. Isadora, pensar sob pressão, sair de uma situação de sob pressão, por exemplo, chega uma criança ou um rapaz ou uma mulher para você atender como dentista. Por exemplo, quando ele ouve o barulhinho do motorzinho, você sugere que ele tenha uma aula de jiu-jitsu para aliviar aquela pressão? Eu sou suspeita para falar, né? Que eu sou a dona da academia, mas assim, o que você falou é muito interessante, falando sério, porque a gente vive muitas situações que, na vida, né, que a gente leva muito a sério e, assim, acha que não vai conseguir sair daquele problema, e o jiu-jitsu te ensina muito isso, a lidar com situações sob pressão, né, porque você tá ali com uma pessoa literalmente te enforcando, você tem que sair daquela situação, então você leva realmente para a vida. Eu sugiro para todas as pessoas, não só meus pacientes que queiram praticar, eu sempre indico. Felipe, por exemplo, você, quando chega uma criança ou um jovem na sua academia, você tem uma conversa inicial, então você percebe ali, então você tem já uma forma de agir dependendo da criança, dependendo do jovem. Sim, a gente é muito individual, né, de cada criança, né, o que os pais passam para a gente ali de informações sobre a criança, e a gente tenta sempre levar pro modo, o primeiro contato dela, né? Explicar como funciona, né? Explicar que tem regras, né? A maioria dos pais procuram, justamente por conta do fator disciplina, né? Que a arte marcial prega em primeiro lugar, e o respeito. Então a gente tendo as crianças ali nesse primeiro contato com a gente já começa a passar um pouco, né, desses valores, né? Independente até do objetivo que o pai queira colocá-lo na arte, né? A gente já começa a passar de cara para ela um pouco dos valores base, digamos assim, né? Que seriam a disciplina, né? O respeito pelo coleguinha e, consequentemente, depois a parte técnica, né? Quer dizer, então você percebe que um jovem, principalmente rebelde, sim, violento, ele, aos poucos, ele vai se adaptando aos critérios da academia. Sim, não é nenhuma opção não se adaptar, né? Eu brinco, eu falo que ele tem duas escolhas, ou se adapta ou se adapta. Então, é comum pegar, né, crianças que às vezes nem são rebeldes, né? É só uma questão de ajuste ali, de falta de disciplina, muitas vezes até em casa, né, dos pais perderem um pouco do controle. E eu também, como já fui militar, né, eu fui militar por 8 anos e sou professor formado também de graduação, né? Eu sou pós-graduado em Educação Física, né? Sou da área da educação, então a gente identifica rapidamente ali a rápida solução para aquela criança, né? E o legal é que o grupo já formado de crianças que eu já tenho, de graduadas, elas já auxiliam esse novo aluno a entrar no eixo, né? No ritmo da turma. Então,
eu às vezes nem preciso falar. Os próprios alunos que têm mais tempo de jiu-jitsu, eles já acabam indo lá e me ajudando a disciplinar aquela criança a seguir as regras. Isso é bem legal. Isadora, as técnicas ensinadas para o homem são as mesmas para a mulher? São as mesmas, Gil. O interessante do jiu-jitsu, né, e principalmente da Gracie Barra tem uma metodologia, né? A gente costuma dizer que ela é uma escola, né? Justamente por ter essa metodologia própria. Então, as técnicas são as mesmas, tanto para homem quanto para mulher, mas é lógico, né? Tem técnicas que as mulheres vão lidar melhor, tem outras que os homens vão lidar melhor, depende muito do tipo físico, do biotipo, né? Eu sou uma mulher grande, se eu for treinar com uma moça pequenininha, às vezes é um pouco difícil, tanto para mim quanto para ela, porque ela vai ter as vantagens dela, então é a mesma coisa. Inclusive, o Hélio Gracie, né, que é um dos fundadores aí do Jiu-Jitsu Gracie, ele era conhecido por ser um homem franzino, né, que tinha muitos problemas de saúde, e ele foi desenvolvendo golpes que finalizavam usando assim a inteligência, digamos, não tanto a força física. Felipe, um dos critérios usados, uma das técnicas mais fortes do jiu-jitsu, sem dúvida, são as alavancas. Sim. Que permite que a Isadora falou, do Hélio Gracie, que ele era muito franzino, e ele enfrentar com uma certa facilidade e também adversários bem mais fortes e bem mais pesados, né? Isso aí, com quanto tempo, se um franzino, vamos dizer, ele consegue essa façanha? Olha, Gil, na primeira aula na Gracie Barra, a gente já ensina o aluno a se defender de situações como essa, né? Então, a gente tem a base Gracie de jiu-jitsu, né? Que seria o jiu-jitsu voltado à defesa pessoal, e temos uma divisão da aula que tem a parte esportiva, né? Respondendo a pergunta agora, essa parte do mais fraco, né? Enfrentar o mais forte, o jiu-jitsu ele justamente se encaixa nisso. Por quê? Ele dá para o lutador condições de paridade em relação às técnicas que ele acaba aprendendo, né? De movimentos inteligentes gerados por alavancas. Então, muitas das vezes, o agressor mais forte, o mais franzino, ele acaba imobilizando de forma inteligente, né? De forma técnica, utilizando o jiu-jitsu, o mais forte. Então, eu sempre digo que o jiu-jitsu ele ensina a pessoa a pensar, né? A ser inteligente. Então, o mais fraco, tendo um raciocínio mais rápido, né, e sabendo técnicas de luta de jiu-jitsu, ele consegue, com toda certeza, prevalecer sobre o mais forte. O seu professor é pequenininho, né? Exatamente. O professor vai assistir essa entrevista, ele vai ver que ele tinha uns 70 quilos e até hoje não eu penso... Não é pequenininho, professor. Felipe Eu peso 115, 120. Meu professor pesa quase metade. Eu apanho dele até hoje. Mas numa situação dessa, no caso, por exemplo, do Hélio Gracie, inclusive, há muitos anos atrás, o Rickson Gracie, entendeu? Hoje, já com 65 anos de idade, que enfrenta o mal de Parkinson, a sua luta hoje é essa, ele foi um dos maiores lutadores de todos os tempos, da família Gracie, e uma das lutas importantes dele foi na década de 60, no Rio de Janeiro, quando ele enfrentou, se não me engano, o Zulu, né? O Rei Zulu. O Rei Zulu, e foi uma luta épica, inesquecível. Mas a força também, Isadora, ela tem que estar presente também. Sim, como diz o professor, a força só é ruim quando ela acaba. Exatamente. É verdade. Essa luta do Rickson com o Rei Zulu tem um ponto legal de comentar, né? O Rickson fala que foi a primeira vez que ele passou, no livro dele agora, o último, ele fala de que ali ele soube o que era lidar com a pressão, né? O Rei Zulu era muito mais forte, muito mais pesado, né? E colocou o Rickson várias vezes na luta em posições de desistência. Só que aí entrou a mentalidade do faixa preta, né, do praticante de jiu-jitsu. Ele já era acostumado a lidar com a pressão, com tudo aquilo, e ele acabou usando a inteligência e a técnica para conseguir finalizar o Rei Zulu nessa luta. Na UFC, como é que você vê o jiu-jitsu no UFC? Mesmo porque existe a luta de jiu-jitsu com kimono. Sim. E no UFC sem kimono. Sim, é totalmente diferente, né? O kimono ele leva para a parte esportiva, né? A gente quando treina, tanto treina quanto compete de kimono, não tem soco, né? Não tem essas movimentações que o MMA já proporciona, é bem diferente. E aí, essa diferença, né, que você falou, é bem grande, né, por conta da prática do treino ser outra, né? No MMA a gente já lida com soco, com chute, e o jiu-jitsu é a arte marcial base para o MMA, digamos assim. Hoje em dia o requisito mínimo é que qualquer praticante de qualquer arte que migre para o MMA seja praticante de jiu-jitsu, porque se o cara não tiver essa base,
ele não sobrevive, essa é a verdade. Isadora, eu não sei se você acompanha o UFC, uma das grandes lutadoras é uma brasileira também, ela tem dupla nacionalidade, americana e brasileira, que é Mackenzie Dern. Sim. Ela é faixa preta. Você já assistiu alguma luta dela? Já, eu gosto bastante de UFC, Gil. Inclusive, a gente teve, né, algumas lutadoras aqui de Taubaté, como a Kalindra Faria, que eu já tive o prazer de conhecer. E tinha uma época que eu até pensava em partir para o MMA, mas eu gosto mesmo do jiu-jitsu. Felipe, nós temos grandes lutadores brasileiros que se destacam no UFC pelo jiu-jitsu. O Charles do Bronx tem 18 vitórias por finalizações. O Demian Maia, que é considerado por muitos especialistas como o melhor faixa preta de jiu-jitsu. Também nós temos o Fabrício Verdun. Para quem não sabe, o Fabrício Verdun, ele finalizou um dos épicos do UFC, que é o russo, o Emelianenko, né? O Fedor Emelianenko. E também nós temos o Charles do Bronx, como eu falei, e também tantos outros. Você já pensou alguma vez em entrar no UFC? Eu nunca fui para essa carreira atlética, digamos assim, né? Eu já fiz lutas amadoras dentro do quartel, na vida militar, mas meu foco sempre foi o jiu-jitsu, né? Como eu conciliava os treinos com a vida militar, na verdade eu tinha até receio de machucar e acabar ficando sem o trabalho, né? Então eu tive uma carreira um pouco conservadora, digamos assim, né? Eu competi até no máximo a faixa marrom, depois eu parei, né? Nunca pensei em planos maiores para MMA. Eu pensava já desde sempre em seguir a carreira de professor, né? No jiu-jitsu em si, no esportivo, digamos assim. A sua academia chama Gracie Barra, não é? Isso. Por que você escolheu esse nome? Eu não, né? Quem escolheu foi a família Gracie, foi o mestre Carlinhos, né? E a Barra vem por conta do bairro, né? O professor vai saber explicar muito melhor que eu, como bom carioca. A história da Gracie Barra, ela nasceu em 1986, né? Lá no bairro da Barra da Tijuca. A família Gracie tinha base na zona sul do Rio de Janeiro, né? Ipanema, Copacabana. E aí alguns familiares se mudaram para o bairro Barra da Tijuca e eram membros da família Gracie. Então ficou uma parte da família na zona sul do Rio e parte foi para a Barra da Tijuca. E aí os que foram para a Barra, né, o nome virou Academia Gracie Barra, na época era Barra Gracie, né? Por isso tem o nome, né? Hoje em dia são mais de 1.050 escolas espalhadas pelo mundo, né, sendo a maior escola de jiu-jitsu do mundo, né? Felipe, na realidade, a palavra jiu-jitsu, ela significa arte suave, porque ju significa suavidade e jitsu significa arte, mas não é o que se vê a suavidade numa luta de UFC. Sim, esse ponto é legal a gente comentar, Gil. Por que o apelido do jiu-jitsu é arte suave, né? O jiu-jitsu é uma das poucas artes marciais no mundo que proporciona ao praticante dar o melhor dele, o 100%, né? Igual eu treino com meus alunos ali, às vezes eu vou com tudo, né, digamos assim, sem machucar o meu aluno. Então a gente consegue dar o nosso 100% sem lesões. Aí se a gente olhar para o boxe, para o Muay Thai, são artes que eu também sou muito fã, a gente não consegue fazer um treino 100%, porque a gente ia se machucar muito, né, devido aos golpes contundentes. Então o jiu-jitsu a gente chama de suavidade, entre aspas, arte suave, por conta dessa questão. A gente consegue dar o nosso melhor, o nosso 100%, sem de fato machucar o nosso adversário, o nosso colega de treino, né? Então parte do nome está atrelado a essa analogia, né, da suavidade, digamos assim. Isadora, na academia, por exemplo, existem os jovens, crianças, mulheres, que em busca de uma solução para eliminar, por exemplo, depressão, ansiedade, estresse? Sim, eu sou uma das pessoas, né? Eu procurei o jiu-jitsu justamente por conta disso, uma fase muito ruim que passei, estava com depressão, aumentei muito de peso e o jiu-jitsu me ajudou muito nesse sentido, não só no emagrecimento, mas assim, mentalmente, né? É um fortalecimento mental, eu diria. Então, como disse, recomendo a todos que estejam passando por um período difícil, por ansiedade. Para você ter uma ideia, hoje faz 2 meses que eu perdi a minha mãe, né? E no dia seguinte do falecimento dela, eu estava lá no treino. Então, para você ver como me faz bem para minha mente, não só para o corpo. Felipe, a academia, ela é muito mesclada, ela tem crianças, sim, tem jovens, tem adultos, não é?
E o clima deve ser dos mais agradáveis, não é isso? Sim, a gente já tem um ambiente familiar, né? A minha esposa treina, a gente tem pais e filhos que treinam, a gente tem famílias inteiras, né, que treinam. E é um ambiente que tem que ser, né, Gil? Eu não entraria num ambiente que a minha esposa, meu filho não pudesse frequentar, né? Então a gente faz da nossa academia uma extensão da nossa casa, né? E foi do mesmo jeito que eu aprendi, né? Há praticamente quase 15 anos no Rio de Janeiro, a nossa academia no Rio que eu treinava também era assim, a gente sempre teve esse ambiente respeitoso e ao mesmo tempo um ambiente que também, né, testasse a gente, levasse a gente para dar o nosso melhor dentro do esporte. Então a gente na Gracie Barra aqui em Taubaté a gente consegue proporcionar para os nossos alunos esse ambiente familiar e ao mesmo tempo desafiador. Isso é bem legal. Isadora, o jiu-jitsu emagrece? Eu perdi 30 quilos, acho que funciona. Eu perdi uns 20. Uns 20, emagrece, Gil, porque, assim, quem olha não parece, porque, por exemplo, o Muay Thai é aquela coisa de impacto, mas você tem que ter um gás para você aguentar, principalmente se for um treino mais puxado, né, professor? Sim, tem estudos, né? Tem. É de 500 calorias a 1.500, por uma hora de treino. É um dos esportes que mais queima caloria, né? Parece que não, mas é bastante coisa. De 500 existe aquele aquecimento? O aquecimento é a parte mais fácil, né? O treino em si é a parte mais difícil. Alguém te apertando ali, te botando em dificuldade, né? Tanto que tá na dificuldade, quanto que tá colocando o outro na dificuldade, se desgasta muito fisicamente. Felipe, por que o jiu-jitsu ainda não é um esporte olímpico? Olha, João, uma pergunta muito boa, né? Muito praticante tem essa dúvida, muita gente se pergunta por que não, né? Visto que é um esporte que já tem aí quase 3 milhões de praticantes no mundo inteiro. Eu acho que o ponto principal seriam a variedade de confederações. O judô, ele tem a CBJ e a Internacional, são duas federações oficiais. E tem o Comitê Olímpico, né, brasileiro que também está dentro ali da organização. O jiu-jitsu, ele tem uma federação oficial, que é a CBJJ, e a IBJJF, que é a mesma coisa na versão internacional, só que além dessas foram criadas muitas outras. Então a gente meio que não tem um cacique que comande tudo, sabe? É muito subdividido. Por exemplo, tem campeonato mundial oficial que é na Califórnia, nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo tem um campeonato mundial aqui em Pinda, um exemplo. Então, por essa falta de organização, de sincronia de regras, de regulamentação, eu acho que esse é o maior empecilho para se tornar um esporte olímpico, né? Tem muitos caciques e poucos índios, digamos assim. Não entendi. Tem muitos caciques e poucos índios. Eu acho que é o fator principal, gente. A Gracie Barra, vocês já participaram ou participam de competições oficiais? Sim, inclusive é um ponto que eu como professor sou bem rígido, a gente só participa de competições oficiais, né? Competições que dão segurança para os nossos alunos, para a gente, né? Até questão jurídica, existem federações paralelas e eu não apoio, né? Não sou a favor de participar de competições desse tipo. Então a gente participa, né, tanto das oficiais da confederação, como também das internas, né? A Gracie Barra, ela inovou e ela tem agora dentro da própria organização no Brasil e no mundo inteiro competições internas na própria GB. Isso que é bem legal também. Vai ter uma agora em São José, nossos alunos vão participar, então é uma boa oportunidade do aluno que nunca competiu, né, ter uma experiência, digamos assim, dentro do ambiente interno da própria academia. Você já participou de alguma competição? Nunca participei, Gil. Eu sou uma humilde faixa azul, ainda estou no comecinho. Quem sabe mais pra frente. Eu penso sim, tenho vontade de participar de alguma competição. Qual o critério usado, Felipe? Por exemplo, para um aluno que chega, qual que é a escala crescente de faixas? Ele chega, se for adulto, né? Ele chega na faixa branca, criança também, mas o adulto ele tem uma redução menor na quantidade de faixas. Ele inicia na branca e a gente segue a Confederação Brasileira. Como eu disse, eu sou bem rígido, né? E a nossa escola é uma escola bem séria. Então o aluno ele permanece no período de 1 ano, no mínimo, na faixa branca. Depois ele é graduado à faixa azul, cumprindo esse tempo mínimo, né? E da faixa azul para a roxa, ele leva aí também um tempo mínimo de 2 anos. Da roxa para marrom, no mínimo 1 ano e meio, e da marrom para preta, mais 1 ano e meio. Dá um total aí de mais ou menos uns 7 a 8 anos para a faixa preta. Mas não quer dizer que ele vai receber nesses 8 anos. Eu, por exemplo, levei 11. E treinando, né, firme no tatame. É só uma estimativa mínima que a pessoa ela precisa entrar sabendo, né, que ela no mínimo vai levar uns 8 anos aí até a faixa preta dela. Pode ser bem mais. Por exemplo, uma comparação entre aspas, por exemplo, na medicina, independente da especialidade médica, existe uma evolução
dos congressos técnicos, então novos tratamentos, novos medicamentos, novas técnicas de cirurgias, isso acontece também com você, Sim. Na sua especialidade profissional. No jiu-jitsu, como é que você encontra novas técnicas, novos golpes, novas alavancas, novas finalizações? Excelente pergunta, Gil. Eu tenho uma analogia legal para essa pergunta, que é o seguinte: a gente imagina que cada golpe é como se fosse um tronco de uma árvore. E aí vai ter o tronco do armlock, do estrangulamento, da passagem de guarda, da raspagem. O tronco é algo fixo, né? Ele é a base da árvore. E aí desse tronco vão sair vários galhos e folhas. Então, digamos que o golpe original ele não é modificado. O armlock sempre vai ser uma chave de braço. Porém, os galhos e as folhas são as variações. Então, as variações são limitadas. Agora deve ter alguém no mundo treinando alguma posição e criando ela, uma variação nova, né? Então, digamos que a evolução do jiu-jitsu é diária, ela não para. Eu viro e mexo, estou na internet vendo algum vídeo, me deparo com uma posição que eu nunca vi na vida, e fora outras que eu também não conheço. Então, digamos que a gente tem um tronco, né, que são os parâmetros de guarda, passagem de guarda, finalizações. Isso não tem como modificar essa base, porém as variações vão nascendo a cada dia, né? É o que torna nosso esporte tão apaixonante. Isso é bem legal. Isadora, por exemplo, no jiu-jitsu, no seu tempo que você está na academia, tem aquela técnica que você de preferência? Tem, Gil, porque, como eu te falei anteriormente, tem coisas que combinam mais com o biotipo da gente, né? Por exemplo, eu sou uma mulher alta, pesada. Algumas coisas eu não vou me dar bem de fazer e tem outras que vão ser muito boas para mim. Então, depende muito. É lógico, a gente aprende um pouco de tudo, né, professor? Mas tem coisas que se encaixam melhor. Tem jogos, né, que a gente chama, jogos para a pessoa, jogo da pessoa trabalhar por baixo, jogo de guardeiro, e aí tem pessoas, por exemplo, um cara de 1,60 m, ele não vai ter um jogo bom para quem faz guarda, para quem luta por baixo, por a questão da perna dele ser um pouco mais curta. Então, a pessoa menor ela tende a jogar mais por cima, usando a velocidade, né? Isso não é uma regra, mas é uma predisposição que ela vai ter de vantagem, né? Já a pessoa mais alta, mais pesada, no meu caso, eu consigo ter os dois jogos, tanto de dar pressão quanto de aguentar pressão numa guarda. Então o jiu-jitsu ele tem um pouco dessas... Quando você está nas extremidades, ele acaba te dando um panorama do que pode ser o melhor caminho para você. E se você está no meio ali, uma pessoa alta, magra, ou alta e um pouco pesada, ela consegue usar os dois jogos, né? Os dois estilos possíveis, né? Isso é bem legal também. Isadora, quantos alunas tem a academia no momento? Atualmente a gente está com 106 alunos, entre adultos e crianças, né? E como a gente estava falando também anteriormente, um dos lemas, né, da Gracie Barra é o jiu-jitsu para todos. O que isso quer dizer, né? Muitas academias de jiu-jitsu, elas valorizam o atleta, aquele que quer ser um atleta profissional, né, que quer ter um grande desempenho. E a gente não, a gente quer pessoas, não que a gente não queira atletas, né, professor? Sim. Mas a gente quer também pessoas comuns, né? A gente tem alunos de 62 anos e alunos de 4, então é bem variado, assim, como você comentou. Felipe, por exemplo, começa um treinamento na academia, tem 50 alunos treinando. A sua atenção é fundamental, ela é individualizada, não é isso? Então, como você citou agora, você observa dois alunos treinando, mais dois. Então, em cada um você vê aonde pode ser melhorado. Sim, o professor tem esse olhar clínico, né? E a gente... precisa ser observador justamente para direcionar o aluno para o melhor caminho, né? Então eu observo muito, né? O outro professor que também está comigo lá, o Jeremias, a gente fica bem atento a isso porque a gente consegue dar para o aluno um norte, né? Para ele seguir por um caminho que vai ajudar ele a desenvolver muito mais rápido, né? Então é um olhar diário que cada professor tem com o seu aluno de maximizar o jiu-jitsu dele, né? Por exemplo, você falou que vai ter agora uma competição em São José dos Campos. Sim. Então, alguns alunos você vai mandar. Por exemplo, uma comparação. No futebol, o técnico observa a qualidade de algum jogador. Tem uma falta perto da área, ele sabe quem deve cobrar. No seu caso, os alunos ou uma aluna que vai participar, você estuda o adversário? Quando a gente consegue, sim, Gil. E...
por exemplo, quando a gente já conhece o adversário, isso é uma vantagem muito grande, né? Saber qual é o jogo forte da pessoa. Quando a gente não conhece, a gente foca no jogo eu foco no jogo do meu aluno, na parte boa dele, né? Então eu falo, ó, teu caminho aqui é esse, a gente monta o plano A, o plano B, se der tudo errado, e né? até o C, né? E até o C, se acontecer alguma outra coisa, mas a gente monta uma estratégia individual para cada aluno, né? Isso é muito importante. Eu sempre treinei, quando eu competia também, eu sempre usava esse norte justamente para chegar na luta sabendo o que fazer. Eu sempre digo para meus alunos, ou você vai estar no seu jogo ou no jogo do teu adversário, então busque trazer para o seu primeiro, né? A defesa é o melhor ataque? Excelente pergunta, excelente pergunta. Quer falar primeiro? Não, pode falar. A defesa é o melhor ataque, Gil. É um dos melhores do mundo como lutador. O Roger Gracie, ele fala muito disso. Ele fala para todos, né, que se você puder preferir aprender 10 defesas e 2 ataques, faça isso. Porque a defesa ela tem um jogo mental muito importante na luta. Se meu adversário usa o melhor dele contra mim e eu consigo frustrar todos aqueles ataques que ele está fazendo, e quem ataca no seu melhor. A primeira coisa é atacar no melhor. Então, se eu consigo defender os primeiros ataques que são os mais fortes do meu adversário, mentalmente ele está derrotado. E aí o nosso contra-ataque ele fica muito mais potencializado. Então, eu sou um grande fã dessa tese da defesa. Que bom. Bem, Felipe, Isadora, eu quero agradecer a presença dos dois e gostaria que tanto você, Felipe, quanto a Isadora deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Bom, mais uma vez quero agradecer, Gil, o seu convite aqui para a gente no seu programa, né? Eu já tive a oportunidade de estar, hoje pude trazer o professor Felipe e quero dizer a todos que gostam de esportes, que querem praticar um novo esporte, que venham conhecer o jiu-jitsu, tenho certeza que vocês vão gostar. É uma filosofia de vida, você vai adquirir uma nova família mesmo, como eu disse, momentos difíceis, muito difíceis da minha vida, eu estive lá e tive o apoio de todos. E agradeço mais uma vez a oportunidade e espero voltar num breve momento. É isso, pessoal. Também queria agradecer ao Gil pelo convite, Isadora. E o conselho para a galera é pratiquem esporte, né? Como educador físico, como profissional do jiu-jitsu, eu sou fã da bandeira do esporte, Gil. Eu acho que todo mundo precisa cuidar do próprio corpo, né? Se exercitar. O nosso corpo ele é a nossa primeira casa onde a gente mora, né? Então, o jiu-jitsu é uma excelente ferramenta para desenvolvimento humano, pessoal, físico, né? São diversos benefícios. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala, só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. E o jiu-jitsu ele dá isso para o praticante. Ele te ensina a lidar com as tuas limitações, com os teus medos, com as tuas ansiedades, e te prepara para o mundo. Essa é a verdade. O jiu-jitsu é um grande divisor de águas. Na minha vida foi isso que aconteceu. Então eu recomendo a todos que procure uma academia, né, de preferência a nossa academia, Gracie Barra Taubaté, e faça uma aula experimental. Eu tenho certeza que vocês vão sair de lá com outra visão do mundo sobre a luta. Ô Isadora, onde fica a Gracie Barra? A Gracie Barra fica na praça da CTI, né, que é a Félix Guizar, número 194, é a sala 4, do lado da padaria do Nabel. Todo mundo conhece esse ponto aqui em Taubaté, né, bem conhecido. Quem quiser fazer uma aula experimental, a gente faz o empréstimo do uniforme. Sim, né? Está super convidado. Higienizados, são todos convidados. Bem, mais uma vez eu quero agradecer, Felipe, a você ter aceito o nosso convite, a você também, Isadora, e esperar que brevemente vocês retornem aqui para falar sobre o bom desempenho da Gracie Barra nos torneios, nas competições esportivas. Sim. Será um prazer. O prazer é nosso. Bem, conversamos com Felipe Cocles, professor 1º grau, faixa preta de Jiu-Jitsu, e com Isadora Konskovski, faixa azul da Gracie Barra. A você um forte abraço. Estaremos de volta na próxima semana.